Hello people, good morning, how are you? So, today we have lesson 16 and in this lesson 16 we will talk about something very important. So, pay attention. E se você está vendo essa lição agora, eu tenho certeza que você já viu todas, pelo menos uma vez, todas as outras que já passaram até a lesson 15. Por isso, agora vocês estão vendo, né? Como eu já falei, estou sempre falando aí, a questão é tudo questão de prática e eu vou sempre trazendo cada vez mais o inglês aqui falado para as nossas aulas também. Então aqui estamos agora na lesson 16, ou seja, só 16 lições aí até agora e você já está sendo capaz de entender textos aí que já trabalhamos e principalmente agora já o meu inglês falado aqui com vocês. Eu faço isso exatamente para mostrar que sim, é possível aprender. É simples. Lembrando que, por favor, se você ainda não é inscrito aqui no canal, talvez chegou aqui nesse vídeo, achou o vídeo aí como uma sugestão para você aprender inglês, aqui no canal tem uma playlist inteira que é um curso completo de inglês com o material também. Você pode estar adquirindo lá na minha plataforma do Ensinando a Aprender, o link tudo aí na descrição, mas se inscreve, compartilha, deixa nos comentários aí o que você achou dessa aula, o que está achando do curso até agora. E espero que gostem. Nessa lesson 16, nós temos aqui alguns verbos, aquela estrutura de sempre. Presente e passado. To wash, washed. To watch, watched. To talk, talked. To take, took. Então aqui, alguns verbos regulares e verbos irregulares, como já comentamos aí. To wash é o verbo de você lavar alguma coisa. Washed, se você lavou, ou eu lavei, ou nós lavamos, tanto faz. Passado. To watch, você assistir ou observar alguma coisa. Watched, passado. To talk, agora chegamos aí numa outra opção lá, que a gente já falou do speak, por exemplo. Agora temos o verbo talk, que é mais geralmente no sentido de você realmente conversar, ter uma conversa com alguém. Eu falo, você responde. Isso é talk. Se eu quiser falar que eu só preciso falar com você, te falar alguma coisa, passar uma informação, I speak with you. Ou também quando a gente fala dos idiomas, né? Por exemplo, eu falo inglês, eu falo português, I speak English, I speak Portuguese, I speak French. Então, o verbo talk é no sentido aí de ter uma conversa. E take, cuidado para não confundir, talk, tem um L aí no meio, termina com K mudo. Take é o verbo de você levar alguma coisa para algum lugar, ou até mesmo levar alguém para algum lugar, ou também no sentido de você pegar alguma coisa. I can take my cup, for example. Ou, como a gente fala em português, né? Vou pegar o ônibus, pegar o metrô. Então, pegar, né? Usar um meio de transporte, a gente também usa take nesse caso. Take the bus, take the subway. E aí partimos para os examples. He washes his car every week. He doesn't talk to my brother. What are you watching? Where do you take the bus? She watches the class in the morning. Does she take her children to school? What are they talking about? We are going to take the subway. Então aqui temos tanto exemplos aí, né, como eu já falei, dessas formas, algumas expressões que a gente tem com o verbo take, por exemplo, que está até marcado aí. E também lembrando do que a gente viu lá na lesson 12 sobre a conjugação dos verbos, lembra? Se eu falo, por exemplo, que he washes his car every week, o que eu estou falando nessa frase? Você entende? Se talvez ficou na dúvida ou não lembrou exatamente tudo, ok, não tem problema, relaxa. Eu estou usando washes com ES no final por causa do pronome he. Eu estou falando que ele lava o carro dele, por isso o his também. Da mesma forma, uma frase negativa, usando he ou she ou it, lembra? He doesn't talk to my brother. Aí o talk também. Agora, what are you watching? Também é o verbo to be, como já comentamos. Aqui eu estou perguntando o que você está assistindo agora, neste momento. Present continuous. E aí o exemplo sobre o verbo take, como a gente falou. Where do you take the bus? Se você vai para o trabalho, ou para a escola, ou para a faculdade, sei lá, todo dia e vai de ônibus. Se eu te perguntar, where do you take the bus? Lembra do where? Cuidado para não confundir where e when, ok?
Então, where, tô perguntando onde que você pega o ônibus. She watches the class in the morning. She watches, de novo aí também, terceira pessoa. She, watch com S. Uma pergunta. Does she take her children to school? Ela leva os filhos dela, her children, to school. O take, aí a gente viu ali em cima também que tem a questão do to. Aquela mesma questão do go, que a gente viu lá o primeiro verbo, né? O go to. Se você vai para algum lugar, ou agora com o verbo take, você leva alguma coisa para algum lugar, take to. Sempre take to. What are they talking about? Essa é agora uma primeira frase, também um primeiro exemplo, com um sentido um pouquinho diferente. Se eu quero perguntar sobre o que eles estão conversando, o que eles estão conversando sobre. Isso é uma regra em inglês. Se a gente vai ter perguntas aí que começam com what, where, when e vai ter uma preposição depois, né? A gente vai terminar a frase com essa preposição. Estou perguntando o que eles estão conversando, falando sobre. What are they talking about? Ah, Tite, é estranho, é confuso, como é que eu vou lembrar disso? Você vai praticar. Você vai fazer errado, a gente vai corrigir. Você vai fazer errado, a gente vai corrigir, até você acostumar. Normal, fica tranquilo. We are going to take the subway. Aí mais um exemplo agora do take com um meio de transporte. Se você take the bus, take the subway, take a Uber, qualquer coisa, é um meio de transporte. Você vai usar, vai pegar aquele meio de transporte. Take. Vocabulary. Person, dishes, spoon, fork, knife, e aí o plural vira knives, cuidado com a pronúncia. Silverware, Christmas, Easter, maid, uncle, aunt, cousin, who, fruit, sugar. Yes, sugar. Primeiro, person. Sim, person é uma pessoa, singular. A palavra people, que a gente usa muito aí, é sempre plural. E é mais um exemplo de um plural irregular. É um plural que não tem S. Então, one person, two people, three people, four people, 10 people, a lot of people. People é sempre plural, pessoas. Segundo ponto polêmico. Knife, o plural vira knives. Isso é uma regra. Palavras que terminam com o som de F, que a gente fala. Porque se eu falar que ela termina com F, é mentira. Tem um E aí na frente, né? Então ela tem o som de F, a pronúncia de F no final. Knife. Eu não vou falar knife. O plural dessas palavras, o F vira um V e aí você acrescenta o S. Também assim como a palavra life, que é de vida, né? Se eu falar vidas, lives, vira lives. O V é S. Isso aí é uma regrinha. Christmas, não pronuncia esse T no meio. Christmas. Easter, uma dica aí para lembrar de Easter. É aquela expressão que a gente usa até em português, né? Para quem gosta aí de filmes, jogos, coisas desse tipo. Easter egg. Easter egg é por causa da situação, né? A brincadeira, a expressão lá de você esconder, né? Os ovos de Páscoa para a pessoa encontrar. Então, um easter egg em um filme, em uma série, em um jogo, alguma coisa assim, é algum elemento que está ali escondido, que se você prestar atenção, você vai descobrir, né? Tem alguma conexão com alguma outra coisa, ou algum tipo ali de surpresa, alguma coisa assim. Isso são easter eggs. Maid é a empregada, diarista, faxineira, qualquer coisa assim. Uncle e aunt. De novo, cuidado com a pronúncia. Lembra que a gente já falou. Palavras que terminam com esse LE em inglês. Se tem um C antes aí, vai virar uncle. É como se fosse C-O-U no final. Uncle. É igual able, bicycle, motorcycle, tudo é O. Mas tem que acompanhar a letra que vem antes aí. No caso do C, uncle. Não vai ser uncle, ok? Uncle. Agora, aunt tem um detalhe só pela questão, igual a gente fala lá sempre, de sotaque, pronúncia. Tem gente que fala aunt, com o som de E mesmo, E. Tem gente que fala aunt. Não tem problema, o que você achar melhor. Agora, cousin é sempre cousin. Não existe cousin, cousin. Who, mais uma palavrinha que a gente vai usar muito, que a gente usa muito principalmente para perguntas, que é o quem. Who. Fruit, uma fruta. E sugar,
Sim, sugar. Em muitas palavras, o S, principalmente aí antes das vogais, principalmente com U, tem esse som como se fosse pra gente um SH, um CH, né? Alguma coisa assim. Então a gente fala sugar. Pode ser sugar com A mesmo, ou sugar, tanto faz. Mas a pronúncia do S aí, no caso, isso aí não é sugar. Não existe. Sugar. Expressions. What about? How about? All day long. What about your company? How about washing the dishes? Again. Então aqui a gente tem what about e how about, que são duas expressões parecidas e às vezes alguns alunos confundem no início, é normal, porque né, são realmente parecidas, principalmente até a pronúncia aí. Então a diferença de what about, geralmente a gente usa what about como se fosse a expressão lá do how are you, né? Como vai você, como está você. Mas quando você vai perguntar sobre outras pessoas ou alguma situação, alguma coisa, se eu chegar para você e perguntar what about your company? Eu tô querendo saber, tô querendo perguntar como está a sua empresa, o seu trabalho. What about your family? Como está a sua família? What about your wife? What about your kids? Pode até usar what about you, mas geralmente what about you, até essa expressão no geral, what about aí, a gente usa talvez ali já no meio de uma conversa, já tá no meio de uma conversa falando sobre alguma coisa, e aí você pergunta, what about your company? É como se eu perguntasse, e sobre a sua companhia? Como está sua empresa, seu trabalho? What about your job? Agora, how about, a gente usa para dar uma ideia, você está dando uma ideia de fazer alguma coisa. How about washing the dishes? Péssima ideia. I hate washing the dishes. Mas eu posso chegar para você e falar, how about going to McDonald's? How about going to the cinema? How about going to the park? Uma dica é que todo verbo que você colocar aí na frente do how about, né, a ação, a ideia que você está dando aí para fazer alguma coisa, vai estar sempre com ing. How about cooking something? Que tal a gente cozinhar, fazer alguma coisa? Que tal a gente sair? É isso, how about. E aí esse again, que eu gosto de lembrar, porque é o nosso de novo, novamente, outra vez. Muito comum em final de frase. Vamos estudar de novo, vamos fazer alguma coisa de novo. Let's study again. Let's do it again. Ou só, de novo, outra vez, novamente. Tudo é again. All day long. Aí tem muito aluno que pergunta, por que existe all day long? All day long é a mesma ideia, né? É o dia todo, o dia inteiro. Sim, mas essa palavra long, que a gente usa em inglês, ela sozinha, né, significa uma coisa longa, digamos assim, mas a gente usa ela muito no sentido para dar uma ênfase. Seria como se eu estivesse falando em português, tipo, é diferente de eu falar, eu trabalhei o dia inteiro. Ou se eu chegar para você e falar, nossa, eu trabalhei o dia inteirinho, cansei, tô morto. I worked all day long. Se eu falar que eu trabalhei a semana inteira, muito. All week long. Week, que é a semana. All week long. E tanto faz. All night long é uma frase, uma expressão muito comum, até em músicas. Se você faz alguma coisa a noite inteira. All night long.